Há um momento na jornada da mulher desperta em que o barulho da busca se torna insuportável. Não é mais sobre o homem que não responde, sobre a ausência de mensagens, nem sobre a sensação de estar sempre um passo atrás de um amor que escapa. É mais profundo, é um cansaço da alma, um eco interno que sussurra: há algo em mim que ainda se agarra ao invisível. E nesse instante começa o chamado silencioso, não para correr, mas para parar. Não para conquistar, mas para ser. Você já sentiu isso? O que acontece dentro de um homem quando uma mulher silencia, mas sua presença vibra? Quando ela deixa de implorar por respostas, mas seu campo permanece tão intenso que ele não consegue mais ignorar? Existe um magnetismo que não se explica com palavras, uma alquimia emocional que só se ativa quando a mulher sai do jogo da conquista e entra na frequência da essência. Isso não é tática, é despertar. É quando a alma dela começa a falar mais alto que qualquer gesto. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja exatamente por isso que o silêncio seja tão poderoso. Porque ele é o espaço sagrado onde a mulher volta a si, onde ela se reconecta com sua ânima, com sua sabedoria intuitiva, com o espelho da alma que já não precisa mais de validação externa. Quando ela para de correr atrás, não é sobre desistir dele, é sobre lembrar-se de si, e é neste lembrar que o campo muda. E o homem sente. Não é mágica, mas é místico. Não é controle, mas é comando vibracional. Quando a mulher entra em estado de presença, sem gritar, sem cobrar, sem tentar provar nada, ela se torna inesquecível. Porque há algo nela que não se explica, apenas se sente. E é justamente esse sentir que atravessa o ego masculino, toca a sombra, e sem que ele entenda como, algo dentro dele começa a se mover. A presença dela se torna um espelho que o convida a crescer, a despertar, a buscar um novo tipo de conexão. Mais verdadeira, mais consciente. Você não encontrou esse vídeo por acaso. Talvez esteja vivendo esse exato ponto de virada. Cansada de mendigar migalhas emocionais, mas ainda com medo de soltar. Eu sei, e é por isso que este espaço existe. Aqui, você vai entender por que o silêncio feminino não é ausência, é poder. Por que parar de correr atrás não é fraqueza, é força vibracional. E por que quando você começa a vibrar presença, algo no universo inteiro começa a responder, inclusive ele. No começo dessa dança silenciosa, você ainda sente o ímpeto de correr atrás, como se houvesse um vulto às suas costas, uma promessa não cumprida. Cada mensagem não respondida ecoa como uma fissura na alma, e o vazio se torna um poço onde a insegurança se acumula. Jung falava do complexo, essa estrutura psíquica que nos prende em ciclos repetitivos. Aqui seu complexo emocional ativo diz: se você se esforçar mais, será amada. A ferida ancestral dentro de você insiste em acreditar nisso. Mas lentamente, uma pergunta inquietante surge. E se na verdade esse esforço não fizesse você melhor, apenas mais cansada? Há uma força maior do que a sua urgência, algo que chama por você no silêncio. Quando você para de agir pela ansiedade, algo muda por dentro. A sombra que exigia a ação dá espaço para a presença consciente. É nessa abertura interna que começa o verdadeiro movimento, não externo, mas vibracional. Você percebe que ao ceder ao impulso de correr atrás, fraqueja sua própria integridade. Você tolera gestos ambíguos, aceita migalhas emocionais, cede pedaços de si em troca de atenção. Esse padrão é como um labirinto interno. Quanto mais busca, mais se perde. Jung diria que você projeta no outro o que deveria encontrar dentro. Ao parar, você devolve ao homem aquilo que nunca foi seu para carregar. A carga da sua felicidade. Então, uma tensão emergirá. Até onde você vai se deslocar de você mesma para viver uma relação?
Essa tensão cria um vácuo interno, uma dissonância que pede redenção. É o momento em que a alma começa a se recusar a ser mendiga emocional. O conflito entre a necessidade de ser vista e o medo de perder aquele que você ama cria um desbalanço criativo, uma chama que pode ou consumir ou iluminar. Nesse espaço entre a urgência e a rendição, você vislumbra uma porta. Ela é estreita e exigente, só se abre com coragem. Ninguém pode empurrá-la por você, e é nessa porta que convido você a atravessar comigo, não para fugir dele, mas para reencontrar a si. Esse é o ponto onde termina o correr atrás e começa a vibrar presença. Quando você cruza essa porta interna, o terreno se transforma. A procura cede lugar ao ser. Você não mais se curva ao capricho alheio, mas irradia de dentro. Em vez de perguntas insistentes, há uma quietude que ressoa. A presença não se impõe. Se revela como uma flor que desabrocha no silêncio da madrugada. Jung via o inconsciente como um vasto campo onde símbolos e energias se entrelaçam, e é nesse campo que você passa a operar. A presença vibra porque carrega integridade, alma, sombra, luz e desejo em harmonia. Você se torna um vórtice. Ao invés de reclamar ausência, você retorna ao centro íntimo. Cultiva intimidade com seus próprios vazios, acolhe suas dores sem se desfalecer. Isso cria uma ressonância íntegra. No silêncio externo, você escuta o pulsar do seu universo interno. E esse pulsar, quando alinhado com a frequência feminina, reverbera no eco masculino. É a magia do contato sem clamor. O homem, mesmo que não saiba nomear, percebe. Um espaço novo se abre entre vocês. Não mais uma arena de cobrança, mas um solo de respeito. Ele sente a energia que já não suplica nem persegue. A presença que cura é sutil como uma brisa, mas potente como um terremoto interno. O que era vazio se torna espelho. Ele começa a se ver refletido em você, mas nem tudo é suave nesse passo. A resistência interna emerge. Será que isso me torna fria? E se ele quiser ir embora? Essas vozes tentam seduzi-la de volta ao velho padrão. Aqui surge outra ponte interna. Manter a presença apesar da insegurança, silenciar apesar da urgência, permanecer inteiramente você apesar do medo. Essa ponte é a segunda travessia. Neste momento a sombra se ergue, não como inimiga, mas como guardiã do crescimento. Ela revela o que você vinha evitando. Medo de abandono, baixa autoestima, crença de insuficiência. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos se repete como destino. Se você fugir da sombra, ela seguirá guiando você de modo inconsciente. Então, é hora de encontrá-la. Olhe para ela sem juízo emocional. Ouça seus lamentos, reconheça suas urgências, permita-se sentir. Você percebe que a carga de correria que levava vinha de feridas não integradas. Na infância, alguém talvez silenciou você. Mais tarde, você acreditou que precisava chamar atenção para existir. Tudo isso agora se revela como narrativa arcaica. Você é uma mulher adulta, capaz de redirecionar essa história. Quando acolhe sua sombra, ela perde parte do controle. Ela grita menos. E você caminha firme. Durante esse processo, o silêncio interno pode parecer um deserto. Você se assusta com o eco da própria alma. Pode surgir a solidão, a vontade de voltar atrás. Nesse instante, há um ponteiro de escolha: resistir ou fugir. Jung diria que a individuação exige persistência na estrada do autoconhecimento. Ele não prometeu atalhos. Permaneça, escute. A travessia é exatamente ali, no deserto da própria alma, que você nasce para si. Quando você chega ao outro lado desse deserto, surge nova clareza. Você não precisa mais correr atrás, porque não busca mais ser preenchida por ele. Você já não pede atenção para existir. Você existe, e isso muda tudo.
A presença que antes era esforço se torna naturalidade. Você respira sua própria essência e todo o campo ao seu redor passa a responder. E agora você está pronta para reescrever a dinâmica da relação, com ele e consigo mesma, a partir desse centro forte, vibrante e íntegro. Sua sombra já não comanda, mas se alia à sua luz. Nesse novo eixo, você constrói movimento consciente em vez de impulsivo. Nesta nova ordem interior, você experimenta o fenômeno da ressonância relacional. Quando você vibra presença, o outro começa a sintonizar com você. Antigas reações automáticas dele podem se dissolver. Ele pode se mostrar mais vulnerável, mais curioso, menos defensivo. Jung falava de anima e ânima, esse feminino que toca o masculino em seu núcleo. Quando você se aquieta, ele entra em contato com sua própria feminilidade, com sua vulnerabilidade. Algo que não se esperava despertar, desperta. Você observa a diferença nas palavras e nos gestos que antes pareciam convencionais. Ele escolhe se aproximar sem pressão externa. Ele deixa lacunas morrerem lentamente, porque já não domina o campo. E você não se desespera por isso, permanece centrada. A ressonância relacional nasce do seu campo vibracional. Quando você canta internamente, ele começa a ouvir. E nem sempre ele saberá como reagir, mas começa a responder. Às vezes ele recua, desafia, testa. É natural. As forças internas dele resistem ao seu magnetismo novo. Mas você já tem antídoto, sua base interna. Você escuta, você observa, você permanece no seu ritmo feminino. Não é uma guerra de controle, é uma caligrafia energética entre dois sistemas conscientes. Pois você sabe que a relação verdadeira não floresce no esforço, mas na dança fina do respeito mútuo. E nessa dança, você mergulha em níveis mais profundos. Você não fala mais com urgência, fala com presença. Você não exige provas, exala valor. Você não ignora o outro, gera espaço. Cada gesto seu é um símbolo, cada olhar é um portal. A relação pode se transformar num ritual de troca de alma, onde ambos crescem e despertam. E tudo isso nasce da coragem de parar de buscar. Agora a narrativa já abre caminho para que você realize escolhas conscientes. Você sabe que pode ficar, partir, redefinir, realinhar. Você já não é refém da relação, é coautora. A tensão já não anula você, é força propulsora. Agora você caminha com passos firmes, integrando as lições do silêncio e da presença em sua vida relacional. Sua identidade já não está pendurada na atenção alheia, mas pulsa independentemente. Você tornou-se vetor energético e a vida começa a pedir sintonia com essa frequência. Jung falava que o ego saudável reconhece o self. Você agora habita seu self. E qualquer relação que vier será por afinidade, não carência. Você entende que nem sempre tudo será liso. Conflitos surgem, medos ressurgem. Mas agora você os encara com compostura, com presença, não com reação. Você evolui no meio da tempestade. Você respira fundo, permite a expansão do seu campo. E mesmo que o outro não responda perfeitamente, você permanece inteira. A resiliência aqui é diferente. Não é endurecimento, é flexibilidade consciente. Você se permite também reescrever contratos energéticos, com si mesma e com os outros. Você delimita o que aceita e o que não aceita. Você traz luz ao que antes se escondia na sombra relacional. Você escolhe relacionar-se com quem vibra com você, não com quem barganha seu valor. A presença torna-se filtro, não escudo. E você passa a magnetizar relações mais saudáveis, mais profundas, mais conscientes. Como parte dessa integração, você caminha para a individuação relacional. Amar sem perder-se, conectar sem sufocar, vibrar sem consumir-se. A sua história de busca se transforma em arte de presença.
E tudo que você viveu, dor, espera, lutas, se transforma em matéria-prima da sua potência relacional. Você se torna poesia viva. Quando uma mulher escolhe silenciar, não por desistência, mas por consciência, ela acessa um portal que poucos têm coragem de atravessar. Ela deixa de ser prisioneira da resposta do outro e se torna soberana do próprio campo vibracional. O que antes era busca por validação se transforma em autorreverência, e a energia que antes era dispersa na ansiedade de agradar, agora pulsa concentrada em sua essência. Essa mulher não implora por amor, ela o evoca pela frequência que sustenta. O silêncio dela já não é ausência, é presença que se impõe sem ruído. É nesse espaço interno, onde a mente aquieta e a alma conduz, que a verdadeira alquimia acontece. É lá que o masculino sente, mesmo sem entender, que algo mudou. Porque a vibração dela atravessa palavras, ultrapassa o racional e toca diretamente no inconsciente do outro. Como diria Jung, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas agora, ela se torna autora do próprio destino vibracional. Essa mulher não apenas se retira da corrida, ela transforma o próprio caminho. Ela se torna a pausa que magnetiza, o espelho que revela, o espaço onde o amor consciente pode florescer. O homem que estiver pronto sentirá esse chamado e será convidado pela presença dela a encontrar sua própria ânima. E assim, sem controle, sem manipulação, apenas com verdade e frequência, nasce a possibilidade de um encontro real, aquele em que duas almas se veem inteiras. Se você sentiu algo vibrar dentro de você ao longo desse vídeo, talvez essa seja a sua hora. Hora de parar, de respirar, de voltar para si. Hora de deixar que o silêncio não seja vazio, mas ventre fértil de uma nova versão sua. Aquela que não persegue, porque já se encontrou. Aquela que não grita, porque sua presença já é oração. Aquela que ao silenciar se faz inesquecível. E agora eu te convido, se essa mensagem ressoou no seu coração, curta este vídeo como quem acende uma vela nesse altar interno. Comente o que mais tocou sua alma, não por engajamento, mas como um gesto de presença. Compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. E se ainda não faz parte desse círculo de cura e consciência, inscreva-se, porque cada palavra que nasce aqui é um chamado. E não foi por acaso que você o ouviu hoje.